Obrigada a todos por estarem aqui hoje, partilharem connosco este segundo webinar das Jornadas da Língua Portuguesa. A mesa de hoje, a esta hora, vai ser Literatura e Música. Estas jornadas estão a ser organizadas em conjunto pelo Centro Cultural do Brasil em Angola e pelo Instituto Camões em Luanda, através do esforço dos seus professores leitores, Caio Carmona e Nuno Neves. O nosso mediador hoje vai ser o Caio Carmona, a quem passo agora a palavra para apresentar os nossos convidados e iniciarmos a nossa conversa. A palavra é tua, Caio. Muito boa tarde, muito boa noite. Desculpe, Marisa, acabei dando boa noite aqui, boa tarde antes de vocês, que eu estou ansioso com o Luiz Varatojo, com a Juliana Perdigão, com o Luca Argel, porque está sendo muito bacana, né, esses eventos, esses encontros aqui, e que começamos hoje. Então sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a quem está nos assistindo do Brasil, de Portugal, aqui de Angola, né, da América, da Europa, em África, né? Nós estamos comemorando o Dia da Língua Portuguesa, nessa Semana da Língua Portuguesa, portanto, começamos hoje, como a Marisa falou, e teremos amanhã e depois de amanhã também, 4, 5 e 6 de maio, dentro dessas comemorações, né? Nós tivemos uma primeira webinar, um primeiro encontro hoje, às 10 horas no Brasil e às 14 horas em Portugal e Angola, que debateu a questão uma questão linguística, a questão da língua portuguesa nesses diferentes contextos e na atualidade, né? E nessa segunda webinar, nesse segundo encontro, né, nós temos aqui a temática de literatura e música, música e literatura, já que esses dois campos, né, sempre conversaram muito de pertinho, às vezes foram um só, né, nos tempos passados aí, mas houve durante também um tempo alguma divisão, alguma separação, e nós vamos aqui hoje, a partir dessas três vozes, né, Luiz Varatojo, Luca Argel, Juliana Perdigão, discutimos um pouco, sabemos um pouco do trabalho, né, dessa relação da música e literatura, cada um desses trabalhos, de cada autor, de cada autora, né, mas também dentro dessas diversas perspectivas, né, do Brasil, da Europa, falando aqui para Angola, falando aqui para Luanda, onde nós estamos, né? A ideia é que também Angola conheça o trabalho de vocês, né? Então, eu começo a partir, né, de uma pergunta, né, nessa mediação, um pouco nesse bate-papo, nessa prosa, nessa conversa que teremos. Eu começo com a Juliana Perdigão, vamos por ordem alfabética aqui, e eu vou apresentar a Juliana Perdigão, ler um pouquinho aqui da uma mini biografia, mas eu já queria fazer essa pergunta, né? A partir da temática da mesa, como é que é o seu trabalho em relação a essa aproximação, né, da literatura e a música, né? Bom, a Juliana Perdigão é cantora, compositora e toca clarinete, flauta, clarone e guitarra. Vem atuando em colaboração com diversos grupos e artistas, entre eles Tom Zé, Arnaldo Antunes, Tulipa Ruiz, Jardim Macalé, Teatro Oficina, Metá Metá, Nuno Ramos, Rômulo Frois, Rodrigo Campos, Zé Celso Martinez, Guilherme Elde, Angélica Freitas, Clima, Castrup, Negro Léo, Nausete e Ava Rocha.
Tem 4 discos lançados: Álbum Desconhecido, de 2012, O, de 2016, Folhuda, de 2019 e Dúvidas, de 2020. Vamos lá, Juliana, queremos te ouvir. Por favor, com você a palavra. Oi, Caio. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, em todos os fusos horários aí. Pois, Caio, minha perspectiva é totalmente, o viés inicial veio mesmo a partir da música, né? Eu, assim, a discoteca, principalmente da minha mãe, era composta principalmente por discos, muita canção de rádio, mas muita canção em língua inglesa, norte-americana. Então, eu me ligava, assim, mas o que me chamava... E meu pai, por outro lado, já na casa deles, separados, né, sempre viveram em casas separadas, ele era mais ligado em música instrumental, jazz e tal. E eu, assim, convivia muito na minha infância com minha bisavó, a pessoa que eu era muito próxima e tinha convivência, muita afinidade. E acho que foi a partir dela mesmo, já ainda criança, que eu comecei a me ligar no som das palavras e principalmente no sentido e na totalidade do que é uma canção, porque o repertório dela era composto por canções ali sempre em português, né? E principalmente ali Noel Rosa, canções da era do rádio, né? E gravações de Carlos Miranda, Dalva de Oliveira e Lamartine, né? E então, a partir essa foi a primeira escuta minha, assim, com essa percepção mesmo de letra de música, né? E ela era uma pessoa que sempre me atentava para isso também. Olha, o que ele está cantando, né? Então, às vezes, quando tinha uma coisa, enfim, aquelas letras do Noel, do Noel Rosa, na disputa dele com Wilson Batista, então ela sempre mostrava um, mostrava outro, e criando sentidos ali daquele diálogo, né? Então, eu acho que isso foi a primeira... E eu lembro disso, de que depois, quando eu ouvia minha mãe ouvindo as canções de rádio dela, ou às vezes em inglês, os discos que ela gostava de ouvir, eu falava, mas eu não entendo nada, não tem graça, né? Para mim, eu não entendia a língua, eu falava, para mim não faz sentido isso. Então, sempre, quando eu me atentei para essa junção do que a canção propõe, assim, né? Das linguagens, da palavra e da música, enfim, indissociáveis, né? É que eu percebi a potência daquilo. Depois que eu comecei a estudar a língua inglesa e tal, aí eu comecei também a perceber ali as maravilhas, né? Os tesouros todos, enfim. Mas foi a partir desse contato com minha bisavó. E depois também aí é engraçado que já a filha dessa minha bisavó, minha avó, já tinha um repertório que já era mais assim, Vinícius, Toquinho, né? Então já abria mais Caetano, Chico Buarque. Então sempre minha primeira entrada assim mesmo foi a partir das canções, né? Antes de, enfim, na infância, né? Enfim, nunca fui uma leitora muito assídua de poesia, muito assim, não, mas depois, quando já adolescente, eu frequentava ali em Ouro Preto os festivais de inverno da UFMG durante muitos anos, acho que quando eu tinha 13 anos, e depois, quando me tornei aluna da Escola de Música lá da UFMG, fui monitora há muitos anos, então fiquei mais de 10 anos frequentando inicialmente o Festival de Inverno em Ouro Preto, depois em Diamantina. E quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma oficina que chamava Música e Poesia, com o nosso querido Renato Negrão, que vai participar até aqui, depois de amanhã, né, de uma mesa.
Pequenas Jornadas, e ele foi uma pessoa que me apresentou muito, assim, que realmente descortinou para mim um mundo, assim. Enfim, acho que ele é um poeta que conhece muito, né, de muitas vertentes, assim, mas ele tem uma identificação pessoal e com poesia marginal, né, com beatniks, então tudo isso, assim, veio por ele, né, nesse período mesmo que eu estava fazendo aula com ele em Ouro Preto, ele participou de um show do Jorge Maltner. Então, assim, essa possibilidade é um tesouro mesmo, já de conhecer até pessoalmente, né? Essas pessoas. Chacal estava lá também nesse festival de inverno. Então, conheci a poesia e as pessoas ali. Então, foi muito interessante mesmo, muito rico esse contato através do Renato. E ele sempre, né? Enfim, é uma pessoa que sempre traz referências, sempre para mim, né? E enfim, e eu sempre aí a partir disso comecei a ler um pouco mais também, me interessar mais. Tem uma poeta conterrânea minha de Belo Horizonte que gosto muito, que é a Ana Martins Marques, então também, enfim, com ela comecei a ligar também pessoas da geração dela, dos poetas contemporâneos, né? E no meu segundo disco eu musiquei um poema da Ana, foi a minha primeira experiência pegando um poema e transformando em canção, né? Isso foi no meu segundo disco, que se chama Ó. Então, fiz duas experiências nesse sentido. Peguei um fragmento de um dos poemas do Galáxias, do Haroldo de Campos, e fiz uma canção também, e também, né, com um poema da Ana que se chama Parangolé, eu transformei numa canção e rebatizei com o nome de Vestido com Vista para o Mar, que é um dos versos do poema, né? Começou por aí, assim. Que ótimo, muito obrigado, Juliana. E a Ana Martins Marques é belíssima, né? A poesia dela, e ela Demais, encanta mesmo, né? Encanta, é uma das grandes poetas brasileiras, né? Também nesse momento. Também adoro, adoro, adoro. Luca Argel, nos conte, por favor, aí como é a sua história também dentro dessa relação da poesia, da literatura e da sua música. Olá, olá a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês, pessoas que têm... Perdoe-me, Luca, eu não li a sua apresentação. Será que eu posso voltar aqui? Claro, E fica falar à coisas? vontade. Desculpe-me. Só para apresentar para quem não, né, está nos assistindo aqui. Achei que fosse para eu falar em primeira pessoa, mas também ouço depois, e depois complementa. Isso, Vai. acho que é melhor. Até para quem está nos escutando aqui em Angola, né, conhecer melhor Luca Argel. Então, Luca Argel nasceu em 1988, no Rio de Janeiro, e vive desde 2012 em Portugal. É licenciado em música pela Unirio, no Brasil, e mestre em literatura pela Universidade do Porto, em Portugal. Tenta equilibrar o seu trabalho entre essas duas áreas. Tem 5 livros de poesia editados e 4 álbuns lançados. É apaixonado por samba. Acho que daí já dá para um bom, como dizem lá em Minas Gerais, um bom caldo, né, Luca? Já dá muito caldo, já dá muito pano para manga. Então, resumidamente é isso. Eu venho da área da música, eu sou formado em música pela Unirio, fiz licenciatura em música, mas nesse momento de escolha, quando eu estava saindo da escola, escolhendo o meu curso para universidade, eu poderia perfeitamente ter escolhido ir para letras ao invés de ir para música, porque sempre foram duas áreas que me interessavam muito desde muito jovem. Eu já escrevia música, escrevia poesia,
participava em saraus no meu colégio, escrevia para o jornal do Grêmio do colégio, da Associação de Estudantes, né, como a gente chama aqui em Portugal. E calhou de eu ir para a música, eu próprio nem sei muito bem dizer porquê. Não foi claramente uma opção de ir pela carreira que ia dar um retorno financeiro maior, porque nenhuma das duas ia dar. Eu tinha plena consciência disso. E, enfim, acabei indo para a música e foram 4 anos assim muitíssimo intensos, não de criação, foram anos em que eu criei muito pouco, a universidade abafou, fiquei assim mergulhado só em estudos de música principalmente, né? Ampliei muito meu repertório todo de conhecimentos musicais ou técnicas de composição, arranjo, etc., de história da música, e paralelamente ia escrevendo coisas, mas não publicava nada. E isso só foi acontecer em 2012, o mesmo ano em que eu me mudei para Portugal. Alguns meses antes de me mudar para Portugal, eu lancei meu primeiro livro no Brasil, primeiro livro de poesia, que é a única coisa que eu acho que eu sei escrever realmente. Sempre fui completamente uma negação assim, para escrever prosa. Não acho que tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E o meu lance sempre foi mais poesia. E publiquei um livro muito em função de um acontecimento. Assim, foi mesmo muito importante ter participado de uma oficina de poesia no Rio de Janeiro, que era dada, ainda existe até hoje em dia acontece virtualmente, que é a oficina do Carlito Azevedo, que é um outro grande poeta brasileiro, um dos poetas que eu mais admiro, e foi um aprendizado de outro mundo, assim, ter frequentado as oficinas do Carlito durante um ano foi fruto dessas trocas que eu tinha com ele, com outro pessoal das oficinas, esse que foi o meu primeiro livro publicado em 2012. E vou para Portugal em 2012 para estudar literatura. Eu fiz uma mudança de foco grande assim na minha trajetória. Terminei a faculdade de música um pouco saturado de música e fui seguir um caminho de aprofundamento naquela que sempre foi minha outra grande paixão, que é a literatura. E vim aqui para a Universidade do Porto, fiz o meu mestrado em letras aqui. Continuei paralelamente escrevendo e publicando coisas tanto no Brasil quanto em Portugal, mas a vida tem umas coisas meio inesperadas, né? Foi nessa viagem a Portugal, cujo objetivo assim era estudar literatura, que eu de repente voltei para a música, e pior ainda, voltei para a música para dentro do samba, fora do Brasil, né? E entrei aqui por acaso, um grupo de amigos começou a se encontrar todo domingo para fazer a roda de samba aqui no Porto, e quando a gente se deu conta, aquele encontro de amigos informal tinha se tornado uma banda que estava tendo agenda, tendo pedidos para tocar em eventos, em aniversários, festas, casamentos, etc., bares, restaurantes. Aquilo começou a virar uma coisa séria, virou o meu sustento aqui em Portugal durante vários anos, o samba, e foi o samba que me deu um impulso para voltar para a criação musical, que era uma coisa que desde a secundária praticamente estava meio de lado, e eu assim fui conciliando um projeto autoral de cantautor que começa muito em cima do samba como formato de canção, né, como paradigma de canção, assim. O do samba, que era aquele que estava mais presente, ainda está mais presente no meu dia a dia, e em paralelo a isso continuo desenvolvendo um trabalho literário, de escrever poesia, às vezes
esses dois trabalhos se encontram, são encontros sempre muito, muito interessantes, mas que ainda não são sistemáticos. É um encontro que, para mim, é sempre um espaço de descoberta, esse espaço da interação mais orgânica entre o fazer musical e o fazer poético que começa desligado da música, né? Porque eu também, e a isso a gente abre uma discussão que a gente pode voltar lá na frente, que é o fazer musical, escrever canções é em si um ato poético também, né? Diferente do escrever para um livro, mas é uma modalidade de poesia também. Mas isso a gente depois conversa mais. Com certeza, Luca. Vamos falar sobre isso, sim. Muito obrigado. E eu também frequentei a oficina do Carlito Azevedo. Não foi tanto quanto você, assim, um ano, por Que alguns massa. meses só, e é maravilhoso mesmo. É uma coisa, ele falando e lendo aqueles poemas, analisando, é sempre, né, uma aula e tanto, né? Sim. Todos os dias ali, muito bacana. Vamos lá, então, Luiz Varatojo. Vou ler aqui e passo a palavra. Luiz Varatojo, músico e produtor, inicia a carreira musical nos anos 80, fez Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde estudou design de comunicação, funda em 1986 a banda Peste e Sida, com a qual gravou 4 álbuns. Em meados da década de 90, cria um heterônimo para a banda, o Despe e Siga. Depois, com a Guardela, nasce a Naipa, banda que editou 5 álbuns. A partir de 2009, dedica-se também à concepção de produção de espetáculos e à direção artística de eventos. E agora está com um projeto recente chamado Luta Livre, que o Luiz Varatojo vai nos dizer qual é também. Por favor, Luiz, a palavra. Olá, boa noite a todos, ou boa tarde, onde estiver. A minha relação com a música e depois também com as palavras eu acho que vem como em todos nós, vem daquilo que nós ouvimos e daquilo que nos foi dado a ouvir, sobretudo quando éramos crianças. E nós aqui em Portugal, eu falo ali do final dos anos 70, princípio dos anos 80, quando eu já era um adolescente e já podia ir à procura da música que queria ouvir. A música que nós ouvíamos aqui nas rádios, na televisão, na rua, havia muita animação na rua porque estávamos no período pós-revolução e havia muitas festas, muitos comícios, muitas coisas improvisadas. A música que nós ouvíamos era sobretudo a chamada música de intervenção, pelo José Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho e outros, onde a palavra é bastante importante, não é? Onde se falam coisas que são importantes, que são sérias e que dizem alguma coisa à comunidade naquela altura. E então eu comecei a entrar na música mesmo mais pelo lado das palavras do que pelo lado da música. E agora que estamos a ter esta conversa, isto fez-me pensar, antes deste período, a música que eu ouvia em casa, que era a música que os meus pais ouviam, tinha mais a ver, se calhar, com a música ligeira que se fazia em Portugal e também com o fado. E quando penso no fado, penso na Amália Rodrigues, obviamente, não é? Temos que falar da Amália Rodrigues, e começo a pensar que, mesmo sem saber na altura, isso fez parte da nossa educação e do nosso gosto coletivo, não é? Porque a Amália cantava Luís de Camões, cantava Ari dos Santos, cantava Alexandre O'Neill e cantava uma série de poetas portugueses, portanto já não era aquele fado da letra da rua, não há nenhum desprimor em relação a isso, mas estava a introduzir já esta escrita, não é, mais séria na música e no fado. E agora que nós estamos a falar disso, eu lembrei-me que nunca tinha feito este exercício, porque realmente se calhar com 7 ou 8 anos já estava a ouvir poemas do Luís de Camões na voz da Amália, não é? Ou do Alexandre O'Neill e por aí fora. Mas quando eu comecei a fazer
música. Eu depois ainda sou apanhado também por uma altura importante da música em Portugal, que se chamam o boom do rock português, que foi ali no início dos anos 80, 81, 82, em que se gravaram centenas e centenas de singles, de álbuns, etc. Foi um boom de música rock feita em português, porque antes disso havia aqui uns quantos grupos de rock que basicamente imitavam aquilo que vinha de fora e cantavam em inglês, à altura do Genesis, dos Led Zeppelin. Essas bandas nunca tiveram grande sucesso, mas quando as bandas aqui em Portugal começaram a escrever em português, e com letras muito básicas, mas pronto, que falavam aquilo que nós queríamos ouvir, não é? E que nós estávamos a passar, houve um grande boom dessa música, e se formos ver os registros, AN, não é? Desde o Luca está no Porto, por exemplo, os táxis GNR vêm do Porto, o Chafmega, etc. Daqui de Lisboa, os Heróis do Mar, os UHF, os Chutes e Pontapés, por exemplo. E então o meu segundo momento na música é esse, novamente contaminado, não é? E bem, pelas palavras em português. Portanto, eu cresço a ouvir música e a ouvir música em português com palavras que têm que ser ditas, não é? Basicamente, a música que tem alguma responsabilidade ou tem intervenção em termos sociais e políticos, e isso, depois as coisas que eu venho a ouvir lá de fora também são de Clash, por exemplo, que é muito nesse registro também, e isso acaba por ser aquilo que me forma, não é? Do lado da música e sobretudo aqui para esta conversa do lado da palavra. Quando formamos os Pesticida ali em meados dos anos 80, por um lado foi bom, por outro lado foi mau, porque me fez sair das Belas Artes. Eu não acabei o curso por causa da música. Aí o meu pai agora já me perdoou, mas na altura não gostou muito da conversa. De qualquer forma, as coisas estavam a correr bem e teve que ser. Portanto, não houve alternativa. Aquilo, Pesticida, para quem não sabe, era uma banda conotada com o movimento punk, apesar de misturar muita música pelo meio. Não considero que tivesse sido propriamente uma banda ultra, não é? Punk, mistura muitas coisas. De qualquer forma, o discurso da banda, as letras, vem um bocado nesta sequência que eu tenho vindo a falar, de letras diretas. As letras são todas nossas, no caso dos Pesticida. Letras diretas que falam das realidades sociais, do que se passava aqui em Lisboa, do que se passava em Portugal, etc. Até a nível mais internacional, mas eram coisas que nos iam tocando e tivemos sempre essa característica de falar dessa forma. Dando um bocadinho o salto no tempo, houve um projeto que tu não referiste aí que se chamava Linha da Frente, que também já foi com o João Guardela. Nós só fizemos um disco com esse projeto. Inclusive era um disco que juntava várias pessoas da música pop portuguesa dos anos 90, por exemplo a Viviane, que tinha os Entre Aspas, eu, João Guardela, o Janel da Costa dos que são de Lola, já que estamos a falar para Luanda, acho que é um nome conhecido em Luanda, é uma banda de reggae, afro-reggae portuguesa. Também o Rui Duarte, que era um elemento, um vocalista de uma banda de heavy metal, portanto era assim uma mistura de cantores e de músicos que se unia à volta, só fizemos esse disco, mas se unia à volta de uma ideia que era musicar poetas portugueses contemporâneos. E aí nós pegámos noutro tipo de escrita e musicámos Fernando Pessoa, musicámos Manuel Alegre, musicámos Alexandre O'Neill, António Boto, entre outros. E tivemos aí o desafio, já foi outro, porque nós fomos pegar em poemas. Enquanto nos Pesticida nós fazíamos a música e depois escrevíamos a letra para pôr em cima da música e experimentávamos no ensaio, não é? Aquela atitude de ensaio. Há aqui outros músicos, o Luca e a Juliana devem saber como é que isto se processa, não é? Está tudo a tocar e de repente alguém começa a escrever e as músicas começam a surgir. É mais isso, pelo menos no nosso caso, do que ao contrário. No caso da Linha da Frente foi uma experiência diferente, que foi pegar em poemas acabados, que nunca foram pensados para fazer música, muitos deles nem sequer rimavam, e tentar achar a musicalidade desses poemas e tentar produzir música para eles. Foi uma experiência completamente diferente que nós depois, mais tarde com a Naifa, acho que levamos ao pormenor, porque fizemos esses 5 discos, um não que é de versões, mas os outros 4, em que aí vamos pegar
em poesia contemporânea, mas de autores vivos. Portanto, já não estamos a falar do Fernando Pessoa, nem do Alexandre O'Neill, mas de autores novos, não é? De 30, 40 anos, 20, autores vivos. E então ainda vamos buscar poesia mais fora, não é? Mais desgarrada desta ideia da música, que é uma coisa simétrica e a rimar. Vamos buscar coisas ainda mais complexas. Mas o critério era: nós vamos buscar este poema porque gostamos dele, porque diz aquilo que nós achamos que queremos dizer. Não interessa o formato, se é longo, se é curto, logo se vê. E isso foi um bom desafio, porque nós experimentámos fazer música dessa forma e gostámos muito do resultado, e agora à distância também consigo olhar para lá e acho que foi um prazer fazer aquilo, e ainda hoje me dá gozo olhar para esse trabalho. Portanto, assim, sinteticamente, desde as letras que nascem na rua, não é? Até a uma poesia que é escrita mesmo para ser poesia e nunca ser pensada para música. Já experimentei aqui vários registros, e esta coisa, o que eu estou a fazer agora, ultimamente, voltei a fazer música onde eu faço as letras, onde escrevo, e voltei a um discurso mais direto, um discurso direto e interventivo. Esta luta livre fala mesmo das questões que estão à nossa volta, políticas, sociais, das notícias falsas, dos problemas com a precariedade do trabalho, das alterações climáticas, etc. E eu aqui fiz um trabalho diferente que não é nada de novo, já vi fazer isso em música, mas eu nunca tinha feito, que era ir. Eu leio muitas notícias e estou a par todos os dias de manhã ao pequeno almoço, passo em revista uma série de meios de comunicação porque me interessa mesmo, e a partir de uma determinada altura comecei a tirar notas de artigos que eu achava, que o assunto achava interessante, ou então a linguagem, ou uma frase, ou um parágrafo. Comecei a tirar notas e foi dessas notas que nasceram estas letras ou estes textos que tem aqui na Luta Livre. Também muitos não rimam, mas acho que é um desafio interessante de fazer música quando as letras quando os textos não rimam. E assim, sinteticamente é esse o meu percurso, a minha breve apresentação. Que projeto lindo esse da Luta Livre, hein, Luiz? Bacana de pegar, né, textos e palavras dos jornais e produzir algo, né, a partir daí. Fiquei muito interessado nesse seu trabalho. Estou a vender bem o produto, não é? Oh, muito, muito. Eu também fiquei interessado. Pegando um gancho, né, a deixa do Luca, e a partir do que o Luiz falou, né, a partir da ideia da década de 70, do final da década de 70, em que eram movimentos em Portugal, em que a palavra tinha muita importância, né? E a Juliana lembrou ali né, que escutava em casa com os pais o Vinícius de Moraes, né? E o Vinícius de Moraes, para ele, né, ele não via qualquer diferença entre o poeta e o compositor, né? Então, eu queria um desenvolvimento mais disso. O Luca começou a falar um pouco disso, mas a partir de cada um, da sua perspectiva, né? Quando você escreve uma canção, quando você faz música, você também se sente poeta, Juliana? Você perguntou para mim? Sim. Eu não escrevo muito, né? Todos os poemas, as canções que eu fiz, eu peguei poemas que já tinham sido, inclusive, publicados, a maioria deles, né? Então, eu escrevo pouca letra de música. Ano passado, eu lancei um disco que aí sim são todas as palavras do disco são minhas, mas são textos e não são canções. Então, eu ainda não experimentei escrever letra de canção, assim mesmo, né? Assim, uma ou duas vezes, eu gravei uma música só, foi a exceção, assim, que eu
um amigo me mandou uma música e eu coloquei a letra na música que já existia. Mas o que já aconteceu foi isso, essa situação mesmo de ensaio, né? Ali, como o Luiz estava dizendo, que você está ali num estúdio e vai criando coletivamente, né? Mas eu mesma, para pegar e escrever, assim, vou escrever ou um poema, ou vou escrever uma letra de música, essa experiência eu ainda não encarei, não. Mas você não acha que, ao musicar um poema da Ana Martins, fazer o trabalho com a música, tal como o Luiz falou, colocou, né, dessa de buscar poemas para poder musicar, né, e que já existia, isso também não é um trabalho poético, né, lembrando aqui É a uma. ideia da poiesis, do fazer, né? Tem uma peneira aí, tem uma seleção, mas é bem diferente de fazer, né? Bem diferente. Para mim é fácil olhar ali na minha estante e falar assim, vamos musicar aqui 3 poemas do Oswald de Andrade, né, um do Murilo Mendes, quer dizer, então agora vai fazer, né? E para você, Luca, como é que é? Você que já deu essa Eu, deixa do trabalho. pois é, agora a gente dá para desenvolver um pouco mais isso que eu já tinha começado a falar, e que tem tudo a ver com o Vinícius, com essa bola que você levantou do Vinícius. Eu, por acaso, fiz a minha tese de mestrado aqui na Universidade do Porto sobre Vinícius. Não tem a ver com esse tema especificamente da música e poesia, mas é um pouco incontornável, né? Refletir, quando se estuda Vinícius, refletir sobre essa relação. E eu estou muito de acordo com ele. E acho que essa foi, foi a reflexão a respeito da obra e da trajetória do Vinícius que me fez também ficar um pouco mais à vontade com essa aparente multiplicidade assim de vocação, né, de querer fazer poesia e fazer música ao mesmo tempo, como não são coisas de todo incompatíveis, porque a figura do poeta ou da poesia, ela é ela é ela existe muito antes de existir o objeto livro, né? Ela precede a literatura. Quer dizer, a literatura oral precede a literatura escrita. Então, essa poesia original, a poesia antiga, a poesia que a gente conhece hoje pelos livros, Homero e os clássicos todos, eles, antes de tudo, eram ouvidos muito mais do que lidos, né? O contexto original da poesia como uma prática ancestral, humana, ela é oral, ela passa pela oralidade, pela música. O livro veio depois. E eu acho que o caminho que o Vinícius faz é muito bonito porque ele aparece como um poeta do livro e até um poeta bastante formal, né? E vai meio que voltando no tempo na direção dessa figura ancestral do poeta, do trovador, do aedo, enfim. E é bonito especialmente porque esse retorno que o Vinícius faz, a curva acontece com Orfeu, né? Ele escolhe o mito de Orfeu, acho que não é por acaso, né? Num momento muito chave da carreira dele, quando ele passa a se voltar para a canção. E pensar nisso me conforta muito, porque desfaz um pouco essa aparente contradição, essa divisão assim, que às vezes a gente sente se eu estou fazendo música, eu tenho que abrir mão de escrever poesia, quando não é nada disso. E eu como criador, sinto que isso se confirma quando estou escrevendo, quando estou criando, porque geralmente, isso passa um pouco talvez por gosto pessoal também, mas geralmente as canções que eu sinto que resultam melhor são aquelas que eu escrevo a letra e a música ao mesmo tempo,
quando as duas coisas surgem assim, uma puxando pela outra. E não quando eu tenho uma letra pronta e depois escrevo uma música por cima. Já experimentei criar de diferentes formas, mas na minha experiência, geralmente, quando sou eu o responsável pelas duas coisas, né? Porque às vezes a gente pega letras e melodias de fora também, aí é um processo já de negociação muito diferente do que quando a gente está sozinho. Mas eu, como criador solo, num voo solo, sinto que o resultado final é sempre mais orgânico quando eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu nunca sei se exatamente ao mesmo tempo, mas quase que usando os sons como iscas, assim, para pescar as palavras na canção e vice-versa, usando as palavras, explorando a sonoridade das palavras para encontrar melodias ou ritmos. Na minha experiência, geralmente funciona melhor assim. Luiz Varatojo. Desculpa, queres que eu pegue... Não me lembro já o que é que tu perguntaste, mas posso pegar de uma forma direta, assim, se você, quando está criando a sua música, também cria poesia, também se sente poeta. Não me sinto poeta, não me sinto poeta mesmo, de toda. Eu gostava, mas não consigo. Eu faço... o que eu escrevo não tem a ver com poesia. Não, são outras coisas, são mais letras para música e às vezes nem letras para música, são textos que têm que ser escritos e que têm que ser ditos. Eu já tive várias experiências com resultados também diversos. Aquilo que o Luca estava a dizer é capaz de ser o ótimo, que é tu vais escrevendo o que queres, a letra, vais pondo em música e uma coisa vai andando, não é? A par com a outra, e uma puxa a outra, e o casamento sem dúvida será perfeito. Mas a mim já me aconteceu, isso eu nunca consegui fazer. Só pedaços, não é? Ter uma coisa já avançada e depois de repente dali dar um salto com essa técnica. Mas já me aconteceu também ter bons resultados. Por exemplo, ter um texto neste último disco da Luta Livre, uma música que não era para entrar, porque não conseguia. Eu gostava muito do texto que tinha escrito, já tinha experimentado em 2 ou 3 instrumentais e não gostava do resultado, não conseguia pôr a música em lado, esse texto em lado nenhum. E depois fui dar uma volta na minha hard drive do disco rígido do computador, ver coisas que já tinha feito há algum tempo e encontrei lá um instrumental. Eu vou experimentar isto aqui em cima. E aquele texto encaixou de forma tão perfeita que parecia que tinha sido escrito para aquilo. Eu sei que é um golpe de sorte, mas às vezes também acontece, não é? As coisas às vezes funcionam bem dessa forma. E ao contrário também, ter uma música que gosto, um instrumental que gosto muito, e depois precisar de escrever alguma coisa para ali e a letra ir entrando. Mas eu não consigo estar a escrever, por exemplo, aqui no ambiente de estúdio, eu não consigo. Eu aqui só faço algumas modificações, algumas melhorias, às vezes mudo um verso, um pedaço de texto. Não consigo estar aqui com aquela predisposição e concentração só para escrever. Isso tem que ser noutro sítio, um sítio mais com menos responsabilidades, tipo sentada na sala, na varanda a apanhar sol, na praia, dar uma volta sozinha, mas por aí. Aqui no estúdio, como há guitarras, há sintetizadores, há muita coisa, não é? Não consigo focar só nos textos, mas pronto, vai-se. O que eu quero dizer com isto é que são muitas as formas, não é, que nós temos de ir colando estas coisas, mesmo quem tem um método
Eu acho que tenho um bom método de trabalho organizado, e isso consigo perceber isso, e ele vai melhorando com o tempo, nós vamos melhorando a forma como trabalhamos. Mas para dizer que não consigo conceber essa não é que eu não consigo conceber, não me consigo ver a mim, não é? Como poeta, é mais outro tipo de experiências, não é? Eu colo textos em cima de música, ponho música em cima de textos, e aquilo que eu escrevo não é todo poesia. E já trabalhei com poesia, não é? Já trabalhei com vários autores, já tive o prazer, o privilégio de ter essa experiência e trabalhar com essa linguagem, não é? Com essa forma de escrever. Isso sim, poesia. Parece que a Juliana teve algum problema, né? Técnico. Ela, não sei se vocês estão vendo aí, Não, mas ela não está depois, cá. daqui a pouco ela volta. Né? Ela sumiu aqui. Se deve, não está mesmo vamos ligado. esperar, tomara que ela consiga. Olha, já vai Mas eu vou entrar falar, novamente, já está a vai entrar, foi alerta. Ah, que bom. Já está. Juliana voltou. Juliana voltou. Que bom. Porque eu iria falar justamente aquilo que eu falei para você, Juliana, com o Luiz. Né? Você não acha? Eu acho, eu estou falando porque eu acho, né? Que esse trabalho que você faz, por exemplo, agora do Luta Livre, né? De ir catando a linguagem, né? Isso para mim é um trabalho poético, né? Tal como a Juliana também da construção a partir da própria poesia, né? Eu acho que como você disse, são várias formas, né, de encarar o poético e de encarar a música. Que bacana ouvir vocês. A vontade que eu fico é de, na verdade, assim, era que vocês tocassem e cantassem para a gente, né? Para a gente ouvir todas essas coisas aí bonitas, essas experiências, esses projetos bonitos. Né? Podemos sempre juntar-nos e ir a Luanda fazer um concerto. Já estão convidadíssimos. De acordo. Vamos ao CCBA, que é um local lindíssimo, né? Aqui. Depois vocês entrem lá para vocês verem as fotos, que é maravilhoso. Aqui o prédio, né, histórico, muito bonito mesmo. Sabes E que a gente pode fazer. O Instituto Camões tem feito um trabalho muito importante na divulgação da língua portuguesa e da música portuguesa. Nós tivemos, com esse projeto com a NAIFA, tivemos esse privilégio de fazer várias atuações um pouco por todo o mundo, e inclusive uma mini tour em África, em países que nunca me passaria pela cabeça tocar. Nós fizemos um espetáculo no Botsuana, um espetáculo na Namíbia e outro na África do Sul, que é mais provável porque há uma grande comunidade portuguesa, mas nos outros dois países não. E isto conseguimos fazer porque foi organizado por um leitor do Instituto Camões, tanto no Botsuana, e um dito cultural na Namíbia. Portanto, conseguiu-se juntar uma série de esforços, mas também porque o Instituto Camões tem essa política, não é? E tem também algum orçamento para poder fazer isso. Nós fizemos essa tour nessa altura e fizemos outras coisas também na Europa, na República Checa, na Hungria. Isso foi, por acaso, esse na Namíbia, sobretudo da Namíbia, foi mesmo muito importante porque havia uma influência forte da língua portuguesa na universidade, e o auditório estava cheio. Quando percebemos, não eram portugueses, eram estudantes da universidade. Alguns estudavam português, provavelmente, não é? Mas essa influência que havia na universidade, na Namíbia, é um país que era uma colónia alemã. O que se fala na Namíbia é inglês ou alemão, e não português, apesar de ser muito perto de Angola. Mas houve essa influência sentimos que o espetáculo resultou. Nós só cantávamos em português, obviamente. O espetáculo resultou muito bem e que se deixou lá uma marca. Eu não sei se agora nos últimos anos isso tem acontecido, mas pronto, o que eu estava a falar de Luanda era exatamente isso, que de repente era uma boa ideia nós irmos aí fazer um espetáculo. É sempre uma boa ideia, né? É sempre uma maravilha, né? Receber músicos e
e artistas, né? Então, sempre interessante essa ideia da cultura que é muito celebrada, né? É preciso continuarmos esses projetos. E daí, já que você lembrou, Luiz Baratoio, dessa relação, né, de Luanda, da sua experiência, eu queria perguntar também para o Luca e para a Juliana, né, sobre essa relação, né, o Luca aí em Portugal, Juliana no Brasil, com a África. Se existe nos trabalhos aí alguma, ou da própria influência, né, seja da literatura, seja da música, algo que passa pela África, que passa pelo continente africano, ou né, pelo país Angola, aqui, nesse sentido. Luca? Olha, da minha parte, isso é uma coisa que entra no meu repertório, entra nas minhas reflexões, nas minhas criações via samba, porque o que eu já fiz, tenho feito de pesquisa sobre a linguagem do samba, não só a linguagem musical, mas o samba como um fenômeno cultural complexo, né? Mas de uma importância social mais profunda, da diáspora africana no Brasil, é muito incontornável. A gente encontra a África no Brasil muito, muito facilmente, e especialmente quando a gente está lidando com uma música, com uma manifestação como o samba. E isso é uma das grandes descobertas, assim, uma das grandes aberturas de mente que o samba me trouxe, porque eu começo a estudar sobre a história do samba, e a gente volta para o início do século XX e vê o nascimento do samba aconteceu pelas mãos de descendentes de escravizados, que viviam ali nos arredores do centro do Rio de Janeiro, e ele aparece completamente vinculado a tradições religiosas afro-brasileiras. Então, é muito difícil se falar sobre samba sem se falar sobre macumba, por exemplo. E, e isso, às tantas, me levou a estudar um pouco. Isso é uma coisa que eu ainda tenho muito caminho pela frente, mas estudar um pouco sobre as religiosidades afro-brasileiras, tanto a corrente que é mais iorubana, né, do candomblé, quanto uma outra influência que eu acho que está muito mais presente, mas é um pouco disfarçada porque foi completamente assimilada e a gente já quase não distingue a africanidade dela, que é a influência banto, né? As influências banto, que são de Angola, da região Congo-Angola, que é a região de onde veio a grande maioria dos escravizados que chegaram no Brasil ao longo dos séculos. Então, é uma esse viés assim de enxergar a africanidade na música brasileira, ela é um caminho interessantíssimo, e que eu ainda sinto que tem muito a percorrer, muito a explorar, tanto historicamente quanto poeticamente, até porque é até difícil da gente conseguir identificar, como eu estava falando, certas coisas, certas palavras. E aí, só para dar um exemplo trivial aqui, no nosso vocabulário português brasileiro, a gente tem muitas inserções de palavras que são de origem banto. E são palavras que nós no Brasil assimilamos, mas aqui em Portugal não. Então, é muito comum eu, às vezes, estar conversando com português e usar uma palavra que eu não
que eu só me dei conta que era africana porque os portugueses não percebiam. Um exemplo que aconteceu numa música é a palavra quitanda, que nós no Brasil usamos correntemente, uma quitanda, uma mercearia, uma venda. E aqui em Portugal não se usa essa palavra. Eu usei essa palavra numa música que falava, inclusive, é uma música que falava sobre a gentrificação aqui na cidade do Porto. E os portugueses ouviam a música e percebiam todo o contexto, claro, mas não sabiam, porque às tantas a música falava de uma quitanda que fechou para ser aberto um hotel no lugar. E não sabiam o que era uma quitanda. Eu falei, como assim? Mas quitanda é português? Aí eu me dei conta, não, quitanda é uma palavra africana. E esse tipo de coisa, tá cheio desse tipo de coisa no Brasil, né? De coisas que a gente já assimilou de tal forma que a gente quase não se dá conta que tem uma raiz africana. Aproveitando aí que o Luca falou, a Juliana ia falar, mas ela caiu, vamos esperar que ela volte, mas o Luca tocou no assunto dessas referências linguísticas, né? Em que aí eu pergunto para o Luiz Varatojo uma pergunta que me mandaram aqui, tá? Que é assim, olha, um dos maiores sucessos da banda Peste e Sida é Sol da Caparica, cujo refrão sempre arranca risos do brasileiro. Porque o refrão é: aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de pica, de Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. E os brasileiros não entendemos esse aqui vou cheio de pica. E aí está pedindo para você explicar. Caio, isso é muito simples. Não entendo, vocês não têm essa expressão, os pica. Bem, isso é o calão, o calão, eu não sei se é o calão lisboeta, mas é capaz de ser isso. Cheio de vontade, não é? Cheio de pica, com muita vontade. Para não usar outros termos mais complexos. Mas é com muita vontade, pronto. Com muita vontade, né? Com muito... Essa é uma palavra, é uma expressão de calão, não é? Uma expressão de calão. Há alguns livros, por acaso, em determinada altura comprei um livro que reunia o calão que se usava e que se usa nos bairros de Lisboa, e pronto, há muita expressão que é bastante interessante. Inclusive é essa que nós demos o nome à banda, a Naifa, por exemplo. A Naifa é uma expressão, hoje em dia, quando eu falo a Naifa, muita gente não consegue fazer ligação. Isso é o quê, a Naifa? Mas a malta mais velha da minha geração e aí à volta sabe que isto era uma expressão usada nos bairros de Lisboa e que tinha a ver com andar com uma faca, não é? Uma knife, e isto é um inglesismo, não é? Uma coisa que o Brasil tem muito, transformar palavras em inglês em palavras próprias. Essa é uma delas, esta é a nossa, a naifa. E pronto, essa pica também vem daí. Quando estás a fazer, por exemplo, no caso dos pesticidas, é uma linguagem muito de rua, não é? E daí tens esses termos todos, porque é a linguagem que as pessoas que estão à nossa frente percebem e é a linguagem com que nós conseguimos dizer as coisas de forma mais certa e mais certeira, não é? Porque é mesmo isso, ou seja, não vai lá com Rodriguinhos, não vai lá com outro tipo com embelezamentos, é aquilo que tem que ser dito daquela forma. E vocês estavam a falar em relação ao sentir-se o África, não é? Obviamente nós aqui em Portugal não conhecemos, eu também não conhecia a palavra quitanda, mas nós aqui temos bastante, na nossa música temos bastante presença da música africana, e podemos ir buscar novamente o nome do José Afonso, no final dos anos 70, José Afonso teve algum tempo em Moçambique, era professor, deu aulas em Moçambique, fez lá uma banda, e há alguns discos do Zeca Afonso que têm essa característica da música africana, está muito presente, os ritmos, mesmo até a forma de colocar alguns coros, algumas harmonias, há ali muita música africana. E depois também na música ligeira havia os do Ouro Negro, por exemplo, que os do Ouro Negro eram, não sei se eram de Moçambique ou de Angola, acho que é Angola, do Ouro Negro.
e que também tiveram grandes sucessos cá em Portugal. A música também, música ligeira, mas com uma característica bastante forte da música africana. Mais recentemente houve os Buraca São Sistema, que, no Kuduro, que foram até internacionais. Nós estamos bastante, obviamente, e ainda bem, estamos bastante contaminados pelas referências africanas, porque são boas, porque têm muito a ver connosco, porque nós já somos também uma mistura disso tudo. E até, por exemplo, na literatura são muito populares aqui em Portugal o José Eduardo Agualusa, por exemplo, o Mia Couto, o Ondjaki. Nós lemos esses autores. Por exemplo, o Mia Couto tem uma linguagem muito Moçambique, não é? E o Ondjaki também muito angolana, em alguns livros. E só a pena não ter lido Quitanda, senão ficava completo. Mas sim, acho que estamos isto é um caldeirão em que estamos todos juntos, não é? Sim, essas contaminações são muito incríveis, porque nós no Brasil temos muitas, e às vezes nem nos damos conta às vezes que elas estão ali. Mas eu, quando cheguei em Portugal, também aprendi algumas que no Brasil nós não temos, mas que em Portugal se usam, como, por exemplo, o boé, que eu eu demorei um pouco para perceber de onde vinha essa palavra tão estranha, que eu nunca tinha ouvido. É do Quimbundo. O boé eu acho que vem de Angola. O boé acho que vem de Angola. É de Angola. E veio a seguir Boé. à Revolução, exatamente quando vieram muitas pessoas de Angola regressaram a Portugal, e outros vieram pela primeira vez. Foi aí que veio essa palavra que hoje faz parte do... Essa por acaso é curiosa, enquanto algumas palavras passam de moda, como aquela naifa, por exemplo, que pessoas já não sabem, esta boé manteve-se ao longo de várias gerações, ainda hoje em dia é usada pelos uma gente Muito mais usada. nova. Sim, na mesa que nós tivemos há pouco, a primeira mesa sobre linguística, a pesquisadora professora portuguesa, Liliana Inverno, ela citou justamente esse exemplo, né, para falar dessa junção. Ela, né, que boé, aqui é usado correntemente, que é muito, né, significa muito, é uma das possibilidades, né, e que aí em Portugal ele se duplicou, né, como dizer assim, né, virou quase que redundante também, né? Isso é bué fish, né? Bué fish, e muito falado pelos jovens, quer dizer, entrou para dentro dessas relações mesmo, né, da linguagem, né? Fazer música, fazer literatura, fazer música para vocês assim é diferente ser português, ser brasileiro, no caso do Luca, né? Assim, um brasileiro que está em Portugal, há uma diferença no processo de construção ou não? Vocês acham que isso... Há quem diga, por exemplo, que né, como o próprio Fernando Pessoa, né, que teve aí Portugal, que teve todo um passado, Camões, né? Portugal com o mar pela frente, né? É diferente de um músico, de um poeta das Minas Gerais, como eu, que nasceu entre as montanhas, né? Vocês acham que isso, de certa forma, pode conformar a criação da música ou da literatura, uma criação artística? Isso influencia? Olha, eu acho que influencia e influencia muito. Não só influencia, como determina, eu acho, em algum sentido, porque as referências de base que nós temos do que a gente recebeu, do que é a nossa formação literária ou musical, são coisas que nos acompanham, vão sempre sendo moldadas pelas circunstâncias, mas nos acompanham sempre. Eu pelo menos, a minha experiência pessoal me diz isso.
talvez achasse lá quase 10 anos, quando eu decidi vir para Portugal, que em pouco tempo eu estaria falando e escrevendo e compondo de uma forma muito mais próxima do português de Portugal, enfim, da forma como um português o faria por estar vivendo aqui, do que eu de fato, do que de fato foi a realidade. Aconteceu até o contrário. Eu, quando saí do Brasil, acabei me reaproximando mais do Brasil do que quando eu estava lá. Acabei construindo e desenvolvendo interesses por partes da música brasileira que eu no Brasil não tinha. A distância faz coisas engraçadas. Por outro lado, eu sinto que ganhei uma nova caixa de ferramentas criativas, porque ao chegar em Portugal tive contato não só com uma outra forma de se usar a língua portuguesa, não só em termos de vocabulário, mas também em termos de construção mesmo, construções sintáticas, construções linguísticas, formas de usar a língua que eu agreguei ao meu vocabulário e uso conforme a necessidade. Às vezes dá muito jeito para uma rima, para trocar palavras que se usam em um país não se usam no outro. Eu, como estou um pouco nos dois, me dou a liberdade para misturar tudo, e o que acaba me dando mais opções na hora de criar é ótimo. E, por outro lado, também o contato com o repertório de música portuguesa, que é desconhecido para a grande maioria dos brasileiros, e eu me sinto extremamente privilegiado por ter conhecido a música portuguesa, né? Essa música portuguesa que o Luiz mencionou na primeira fala dele, principalmente, né, Zeca Afonso, Zé Mário Branco, esses poetas, e até projetos mais recentes que são referência, como a Naifa, que por acaso foi uma das primeiras bandas que eu ouvi por recomendação de amigos quando cheguei em Portugal, e outros como Manel Cruz também, que eu considero um grande poeta português contemporâneo. Não sei se ele concordaria comigo, mas para mim é. E isso tudo são riquezas, assim, são coisas que eu vou colecionando, vou agregando ao meu repertório e vão me dando muito mais vocabulário criativo. Mas não deixa de estar lá, no fundo, sempre a fundação é sempre a de um brasileiro que cresceu do Rio de Janeiro, e ali muito especificamente no bairro onde eu cresci, na escola onde eu estudei. Isso tudo eu consigo enxergar que está tudo ali, né? É muito difícil, acho que é impossível se apagar esse tipo de coisa. E você, Luiz Baratojo, você é de Lisboa? Você é de onde, em Portugal? Sim, eu sou aqui muito perto. Agora estou em Lisboa há muitos anos, mas sou aqui mesmo dos arredores de Lisboa, perto de Lisboa. Você acha que ter nascido nesses arredores influenciou a sua música, a sua produção? Sim, completamente. Aquilo que nós fazemos é muito... acaba por ser muito consequência do meio onde estamos, não é? E onde vivemos. Lá está, as coisas que eu ouvia quando era pequeno, não é? Que eu ouvia na rádio, se eu não vivesse aqui em Portugal ou aqui em Lisboa, eu teria ouvido outras coisas e eu seria outra pessoa e faria as coisas de forma diferente. Agora, por exemplo, se não estivesse a viver em Lisboa e estivesse a viver no Brasil ou em Nova Iorque ou noutro sítio qualquer, eu teria também
eu levava comigo essa formação, obviamente não a podemos deixar, não a podemos, nem conseguimos deixá-la, nem queremos, levava comigo aquilo que eu sou, mas o meio envolvente, de certeza, faria com que eu tivesse a fazer uma coisa diferente daquela que estou a fazer aqui. Não sei se totalmente diferente, mas alguma coisa seria diferente, porque o meio onde tu vives é sempre bastante importante, as pessoas com quem falas, quando sais à rua, para onde é que olhas, o tempo, como é que é o tempo, não é? Eu tenho família, por exemplo, na Suécia, em que, por exemplo, o clima é bastante importante. O clima na Suécia é completamente diferente do clima em Portugal. Nós aqui temos um país, um clima muito ameno, há muito sol durante o ano inteiro. A Suécia não. É um país escuro, onde há dias de inverno que têm só 3 ou 4 horas, e tenho família lá já há alguns anos. Isso influencia bastante o modo de vida, o comportamento, aquilo que eles fazem. O meu cunhado é sueco e é músico. A música dele não tem nada a ver com a minha música, não só por... E até temos as mesmas referências. Quando começamos a falar das bandas e dos artistas, vamos parar um pouco aos mesmos nomes, mas depois aquilo que ele faz, pronto, por todas as razões e mais alguma, mas também por ser sueco e por viver ali, o olhar dele é bastante diferente, não é? Do meu, e eu acho que isso é importante. Agora, aquilo que tu falaste, de estarmos aqui a olhar para o mar, em vez de estarmos nas colinas disseste, desculpa? É as colinas de Minas Gerais, no Minas Brasil. Gerais, ou nas colinas de Trás-os-Montes, por exemplo. Eu acho que isso já é uma coisa, já é um olhar muito poético para a situação, não é? Isso se calhar influenciava bastante o Luís de Camões, que olhava e não via nada. Nós agora abrimos aqui o Zoom, não é? E estou a falar contigo que estás em Luanda, e daqui a bocado vou ver não sei o quê, que está em Nova Iorque. Portanto, eu também gosto de estar a olhar para o mar, mas acho que já não é bem isso que marca a nossa forma a nossa ação, não é? Muito bem, que lindo escutar vocês. E acho que quem está nos escutando também está gostando muito desse conversa. E pena que a Juliana parece que perdeu realmente a conexão, né? Porque já estamos aqui caminhando para o nosso final aqui da nosso encontro. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, existem muitos que veem em vocês, né, essa experiência, né, da música, com a literatura, esses projetos, né, até como modelo, como uma referência. E eu queria terminar perguntando, né, para vocês se vocês queriam falar alguma coisa para aqueles que têm, né, o trabalho de vocês como modelo, como referência, que gostam do trabalho de vocês e que querem fazer como vocês, né? Querem escrever e compor como o Lucas Gel, querem experimentar e ter projetos e bandas como o Luís Varatojo. O que é que vocês gostariam de dizer para essas pessoas? A essas pessoas que acompanham nossos trabalhos, que eu queria dizer obrigado. Obrigado, continuem aí. É para vocês que a gente trabalha, mas para as pessoas que têm esse desejo de também trabalhar com música ou com poesia, com os dois ao mesmo tempo, eu acho que... Não sei, não gosto muito de me colocar numa posição assim de dicas para um jovem artista. Acho que não me vejo muito ocupando esse espaço, mas se tem uma coisa que eu acho que eu aprendi e é um pouco óbvia, assim, mas sempre me espanta quando eu vejo ela acontecendo, é que o processo criativo, eu acho que ele está sempre muito dependente daquilo que a gente vai pondo para dentro, né? Se a gente não põe nada para dentro, não tem como a gente pôr coisas para fora.
que quero dizer com isso? Que eu, quando estou em momentos em que eu não estou produzindo, e aconteceu nessa pandemia agora, em 2020, tive meses e meses e meses sem produzir, apesar de ter todo o tempo do mundo e disponibilidade para trabalhar e para criar, simplesmente não saía nada porque eu não estava vivendo, não estava tendo experiências, né? Experiências enriquecedoras, experiências diferentes, e isso é absolutamente determinante. Não só aquilo que a gente lê, aquilo que a gente assiste, o que a gente estuda, que é fundamental também. Se eu não tô lendo nenhum livro, não me ocorre inspiração para escrever nada também. Mas, por outro lado, ficou uma lição do ano passado, pelo menos, de que também, se a gente não vive, é muito difícil criar, né? Então, acho que fica aí essa pílula de sabedoria, né? De que a nossa criação, no fundo, ela é uma consequência do que a gente vive. Se a gente não está vivendo, não está interagindo, trocando com outras pessoas, fica muito mais difícil criar. A gente não consegue criar do nada, né? É preciso receber e estar aberto a receber para poder oferecer também. Luiz Varatojo. O Lucas já disse praticamente tudo, não é? Mas eu acho que isso é essencial, nós lermos, ouvirmos música, vermos espetáculos, porque isso é o alimento, não é? Se nós não nos alimentarmos, depois não temos as tais calorias para gastar. Portanto, toda a informação é bem-vinda. Eu depois só acrescentava um pormenor, porque eu também me tenho cruzado ao longo destes anos todos com muitos músicos e com muitos artistas, e há um pormenor que às vezes mina o trabalho e a possibilidade de sucesso de muita gente, que é a desorganização. Porque costuma dizer-se, é um pensamento mais ou menos comum, que o criativo é desorganizado por natureza. E eu gosto sempre de rebater isso. Eu acho que isso é importante, que não se pede, porque se eu for desorganizado eu não consigo fazer nada, e tenho visto muito trabalho a ir por água abaixo exatamente por causa da desorganização. Por isso acho que devemos deixar para trás esse mito de que a inspiração vem lá do céu naquele momento e está ali naquela altura saiu a obra-prima, e devemos organizarmos e trabalhar todos os dias. Isto já parece um bocado aquela conversa do jogador de futebol, não é? Trabalha todas as semanas para chegar ao fim de semana e merecer a confiança do mister. Mas é um bocado isso. O trabalho só vai aparecendo se nós trabalharmos. Eu uma vez li uma entrevista do António Lobo Antunes, em que lhe perguntavam qual era o método de trabalho dele, e ele dizia: levanto-me às 7 da manhã, sento-me a escrever, e só faço intervalos para as refeições até à noite, e no outro dia faço a mesma coisa. E às vezes deito molhos de folhas para o lixo, mas outras vezes não é? E é um bocado isso, é organização e persistência e muito alimento, não é? para a alma. Só dizer também que, por acaso, a mim com a pandemia teve exatamente o efeito contrário. Eu estava com uma ideia para fazer música, já tinha começado a escrita e isso, mas as coisas estavam muito longe de se concretizarem num disco, e eu durante o ano 2020 acabei por fazer um disco. Aproveitei o facto de haver poucas solicitações, não é? De nós estarmos fechados, mesmo até com os amigos, um telefonema de vez em quando, e esse isolamento para mim foi bastante benéfico. Consegui concentrar-me e acabar uma série de coisas, e acabei por fazer um disco. Portanto, mesmo em pandemia, keep concentrado, é isso mesmo. Ok, ótimo. Lucas Argel, Luiz Varatojo. Pena mesmo que a Juliana, né, com a conexão, ela não conseguiu voltar. Mas o nosso papo foi bem bacana, bem produtivo. Quem está assistindo aqui está gostando. Para terminar, vocês querem dizer alguma coisa?
Eu Queria agradecer o convite. Mandar um abraço para todos aí que estão nos ouvindo, onde quer que estejam, em Luanda, em Lisboa, no Brasil. Uma pena a Juliana ter caído a meio da sessão. Mas fica aí também um abraço para ela. E por incrível que pareça, ela estava no país mais desenvolvido. Tá vendo só? É o que eu queria dizer. Obrigado pelo convite e mandar um abraço a todos. Vamos nos vendo por aí, com certeza. Nós é que agradecemos, Luiz Baratojo, Luca Argel. Fica o nosso agradecimento também para Juliana Perdigão, né? E a nossa ideia era essa, de juntar, né, vocês para falarmos aí nesses 3 continentes, América, Europa e África, né? Meu muito obrigado. Queria agora passar a palavra para Marisa Cristina, se os outros participantes também quiserem falar alguma coisa. Obrigada, Caio. Eu venho só também reforçar o agradecimento aos nossos convidados de hoje. Foi realmente uma conversa excelente, deu para recuar com o Luís Baratojo, deu para recuar uns anos, recordar as músicas que ouvíamos nos anos 80, quando tudo começou. Foi muito bom. Obrigada por terem estado connosco e mantém-se o convite, depois de passar toda esta situação, a ver se conseguimos nos reunir presencialmente e conseguem trazer o sol da Caparica até Luanda. Pronto, continua. Cheios de pica, é verdade. Pronto, não sei se Sérgio quer dizer algumas palavras para encerrar ou não. Não, só queria mesmo dizer um muito obrigado, tá? Dizer que admiro muito o trabalho de vocês e é um prazer grande tê-los tido aqui conosco hoje. Voltem sempre e, se possível, presencialmente em algum momento. É verdade. Obrigada, boa noite. Continuem a acompanhar então as jornadas da língua portuguesa. Amanhã é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, pelo 2º ano. Acompanhem a nossa programação a partir dos Facebooks, das páginas de Facebook do Centro Cultural do Brasil em Angola e do Instituto Camões em Luanda. Boa noite. Adeus, Boa noite. obrigado. Muito obrigado. Tchau, boa noite, obrigado. Obrigado.